Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Nós começamos a falar sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Começamos pelo nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e citamos o nome do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o nome dele, do pai, do avô, até chegarmos até o profeta Ismail alayhi salam, até o Abraão, que ele seria descendente do profeta Ibrahim por parte de Ismail. E nós falamos sobre a descendência, como os historiadores eles firmaram a questão da descendência, que ela é correta 100%. Os historiadores não erraram na questão dos pais, avós, até chegar no Adnan, do Adnan até Ismail, que teve uma divergência, mas todos eles confirmaram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele vem da descendência de Ismail alayhi salam. E nós falamos sobre o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ana ibn al-Dhabihain, eu sou filho dos dois degolados. O que significa ibn al-Dhabihain? O primeiro degolado que foi Ismail alayhi salam, e o segundo foi Abdullah, o pai dele. E nós citamos a história que nem Ismail foi degolado e nem Abdullah foi degolado. Ismail, Allah subhanahu wa ta'ala, ele deu os carneiros para que ele o carneiro para que ele degolasse no lugar do profeta Ismail. Quando ele e o Ismail eles concordaram com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala em degolar o seu próprio filho, e Allah subhanahu wa ta'ala ele determinou que o Ismail fosse salvo e no lugar do Ismail fosse degolado o carneiro. E que a história do profeta do Abdullah, o pai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o avô dele, que ele falava, ele dizia sobre se Allah subhanahu wa ta'ala desse para ele 10 filhos para protegerem ele, depois que ele achou Zamzam e as pessoas foram lá querendo compartilhar com ele não queria que ninguém compartilhasse, porque é ele que tirava água, dava para as pessoas, para os peregrinos, as pessoas que vinham, e de repente vem o Zamzam depois que ele foi soterrado durante mais de 50 anos, e ele que veio a informação do que o Zamzam estaria naquele lugar, e ele foi perfurar o Zamzam e saiu a água, e as pessoas queriam compartilhar com ele, e compartilhar também com ele o tesouro que ele achou no Zamzam. E ele disse: se Allah me conceder 10 filhos, eu vou degolar um desses filhos perto da Kaaba, em agradecimento a Allah subhanahu wa ta'ala, porque me deu 10 filhos para me protegerem. E Allah deu a ele 10 filhos, e nós falamos a história como é que o Abdullah, o pai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele foi escolhido dentre os 10 quando foi o sorteio, né? E as pessoas não queriam, e de repente eles foram até a feiticeira, e a feiticeira disse para eles sobre o sorteio, de sortear 10 camelos com Abdullah. Se o sorteio caísse no Abdullah, então que era para ser colocado 10 camelos. Se fosse mais uma vez, é mais 10 camelos. Mais uma vez, é 10 camelos. Até o sorteio cair nos camelos, aí eles deveriam ver quantos camelos já são, de 10 em 10, até que chegaram em 100 camelos. Depois de 100 camelos, aí caiu nos camelos o sorteio. Aí o pai dele, o Abdul Muttalib, ele disse: não, eu quero fazer mais uma vez, para confirmar. Ele fez mais uma vez e caiu nos camelos. Ele falou: vou fazer a terceira vez. Fez a terceira vez e caiu nos camelos. E aí que eles degolaram os 100 camelos para que as pessoas comessem à vontade. E naquele momento, Abdullah, ele foi, o Abdul Muttalib foi levar o Abdullah para que ele conhecesse a Amina e Medina, e Bani Zuhra, perto de Medina, e ele casou com a Amina. Nós citamos também que Rasul alayhi salatu wassalam, ele não nasceu antes que o pai dele morresse. Então, quando a mãe dele engravidou, o pai dele foi para a Síria e fez um comércio. Depois de 3 meses, quando voltou da Síria, o pai dele
faleceu no caminho, perto de Medina, e a mãe dele estava grávida com ele com 3 meses mais ou menos. Nós paramos nessa parte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mãe dele, ela não sentia a gravidez do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, durante a gravidez, ela não sentia nada, como uma mulher grávida que sofre, que tem as suas dores, que tem o peso. Ela não sentia esses sentimentos, ela não sentia essas dores enquanto ela estava grávida com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ela que dizia, a Amina bint Wahab, né, que seria a mãe dele, mãe do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a Amina, ela voltou para Meca, e em Meca que nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No ano que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu, antes os árabes, eles não tinham um calendário. Não somente os árabes, como os persas, os romanos. O calendário deles era, se morresse alguém, ou algum fato, ou alguma guerra, eles diziam, na guerra de tal, naquela guerra aconteceu isso, aconteceu aquilo. Os persas também, na batalha disso também aconteceu aquilo, nasceu fulano. E isso era normal entre as civilizações. Os judeus, os cristãos, eles começaram a colocar um calendário após a vinda do profeta Moisés. Os cristãos após o nascimento do profeta Jesus, que a paz de Deus seja com eles todos. Então os árabes, eles não tinham um calendário. Eles falavam, aconteceu isso no tempo que aconteceu uma guerra em tal lugar. Aconteceu isso quando a tal tribo ela foi derrotada. Então isso era o calendário deles. As pessoas sabiam através desses fatos que aconteciam. No ano que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu, aconteceu um fato que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão. Por isso que nós falamos, nós inshallah vamos aproveitar os passos da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para pegarmos tudo que foi falado no Corão sobre esses fatos, para a gente aprender o Corão junto com a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, desde o nascimento, nós temos uma sura que todos nós lemos, é uma das suras curtas no Corão, que seria Surat al-Fil, a surata do elefante. Surata do elefante, que é a surata 105 do Corão, surata número 105. O que essa sura ela fala? Sobre o quê? Sobre um fato que aconteceu no ano que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu. Essa sura, Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Acaso não reparaste, ó Muhammad, como teu Senhor agiu com os donos do elefante? Com os donos do elefante. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Acaso não transformou eles em frustração? Allah subhanahu wa ta'ala está falando sobre Alam yaj'al kaydahum fi tadlil, em frustração, a conspiração deles, e enviou wa arsala alayhim tayran ababil, enviou contra eles pássaros em bandos, ababil, que vem um atrás do outro, que eles vieram e cobriram ali o céu de Meca, atirando neles pedras de barro cozidas no inferno, e tornando-os, essas pessoas, como palha devorada. Então, um grande exército, no ano do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teve um grande fato, onde pássaros que vieram destruíram um dos maiores exércitos daquela época na terra de Meca. Qual que é esse fato? O que aconteceu nesse ano? Tinha um homem chamado Abraha al-Ashram. Abraha al-Ashram, ele era um cristão, que ele era um líder, um grande líder do exército, que veio da Etiópia, e ele foi até o Iêmen, em Sana'a, onde ele se estabeleceu lá, e teve algumas batalhas que ele travou
contra judeus e contra os persas ali, e ele teve a vitória. E a Etiópia, ela era um principal local da civilização cristã, onde tinha a maior força. Então, na Etiópia, o rei da Etiópia, ele ordenou que essa pessoa aqui, Abraha al-Ashram, ele permanecesse nesse lugar, já que ele tomou conta ali, batalhando contra os seus inimigos, e ele se apoderou daquele local e ele se estabeleceu ali. E era um dos cristãos que praticavam a religião cristã, e era uma pessoa que ele não aceitava que as demais pessoas que estavam ali com ele não aceitassem a religião cristã. Ele forçava eles a construírem coisas tipo igrejas e tal. Então ele não era uma pessoa originária daquele local, que seria do Yemen, do Sana'a. Esse homem, ele ouviu que os árabes, todas as tribos árabes, todo ano elas vinham para onde? Para Meca. Eles faziam o quê? Aí tinha um grande comércio dentro de Meca, onde todos os árabes de todos os lugares, eles achavam que aquele lugar é um lugar sagrado e é um lugar comercial. Allah.
Voltando para o Abraha, como nós falamos, ele era um cristão e ele via que os árabes, ou as tribos árabes, elas iam para peregrinarem em Meca. A peregrinação deles era o quê? Uma que seria uma questão religiosa, que eles tinham ainda questões do tempo do profeta Abraão, e que vinha esse costume de rodearem a Kaaba e de enobrecerem aquele local, desde o profeta Abraão até o tempo deles. Só que eles trouxeram as estátuas ali, colocaram as estátuas e eles associaram com Allah subhanahu wa ta'ala outros deuses. E eles tinham um comércio, o comércio que seria em Meca, todas as pessoas comercializavam, traziam seus comércios, eles faziam poesias, eles tinham um encontro. Então era um local conhecido, até Allah subhanahu wa ta'ala ele fez os 4 meses que são sagrados para que as pessoas conseguissem vir das tribos delas até chegar em Meca sem que nenhuma tribo pudesse guerrear ou matar alguém ou ter qualquer justificativa para impedi-los de virem para Meca. Então Allah subhanahu wa ta'ala determinou que tinha os meses sagrados por causa disso. Os árabes então eles se reuniam todo ano em Meca e o Abraha ele disse: mas como tantas pessoas vão para Meca, esse local desértico que não tem nada, e mesmo assim ele é considerado como um lugar nobre, lugar enobrecido, lugar onde se reúnem pessoas, lugar onde as pessoas colocam seu comércio quando eles vêm do Iêmen e da Síria, porque tinha 2 comércios naquele ano, o comércio que seria no inverno e o comércio do verão. Do inverno eles iam para o Iêmen e do verão eles iam para a Síria, para trazer o comércio para juntar ali em Meca e as pessoas vinham para lá. O que ele fez? Ele foi e construiu uma das maiores igrejas daquele tempo. E ele colocou todo tipo de tesouro, colocou todo tipo de embelezamento nessa igreja para que chamasse a atenção de todas as pessoas. Colocou grandes gastos ali. O que ele queria com isso? Que chamasse a atenção das pessoas para que deixassem Meca e issem para aquela igreja. Por que eles estão indo lá para Meca? Por causa da Kaaba. Então vou fazer algo bem melhor, bem mais valioso, que tem ouro, que tem construção nobre, que tem tudo que as pessoas precisam e necessitam. Essa igreja ele chamou ela de Qullais, Kanisat al-Qullais, a igreja do Qullais. A palavra Qullais, ela estava em Sana'a, no Iêmen. Qullais é uma palavra que significa igreja. Ou alguns árabes disseram, algumas tradições falam que Qullais da Qulunsua. Qulunsua o que é? É o chapéu. Quando a pessoa olha para cima para olhar a igreja, então o chapéu dele caía. Então foi chamada de Qullais. Talvez seja isso e talvez seja mais a tradução da palavra de Himyari, que era a língua deles naquela época, para o árabe, que seria Al-Kanisa, que seria a igreja. Então essa igreja ela foi construída com muito dinheiro, com muitos gastos, com muita obra. Ele usou as pessoas naquela época, os não cristãos, até árabes e não árabes, e todas as pessoas que estavam ao seu redor para fazer aquela igreja. Uma das pessoas que, um homem de Bani Kinana, que faz parte da descendência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um homem daquela descendência, Kinana, dentre os árabes, ele ouviu falar nessa igreja. E ele foi lá, estava no Iêmen, e perguntou. Aí eles falaram que foi construída essa igreja para que o Abraha desviasse a atenção das pessoas de Meca para virem aqui. Esse homem, com certeza, ele fez uma coisa errada. Ele foi lá, entrou na igreja e fez a sua necessidade dentro da igreja. E foi embora. O Abraha, ele ficou sabendo. Disseram para ele que um dos árabes, ele veio e fez a necessidade dele dentro da igreja como
um sinal de humilhação que vocês querem desviar as pessoas da Kaaba para virem aqui nesse local. O que merece é isso que foi a questão dessa pessoa que fez essa sua necessidade. Abraha, ele ficou sabendo disso. Aí ele ficou irado com essa questão. No lugar de ele ir julgar essa própria pessoa que fez isso, não. Ele disse: eu vou formar um dos maiores exércitos para ir para Meca e destruir a Kaaba. Já que eles querem isso, então eu vou destruir a Kaaba. E ele realmente formou um dos maiores exércitos naquela época, e ele mandou para a Etiópia, para o rei da Etiópia, dizendo para ele: me dê os elefantes que você tem. E o rei da Etiópia, ele tinha elefantes que os árabes não conheciam. E tinha principalmente um dos maiores elefantes naquela época, que estava junto com o rei da Etiópia, um elefante gigante, que ninguém tinha visto igual, que era tratado pelo próprio rei. Foi mandado também para quem? Para Abraha. E o Abraha disse: assim eu chego lá com os elefantes mesmo, eu amarro a Kaaba de todos os lados com os elefantes vão puxar e a gente vai derrubar a Kaaba, e se alguém falar algo, nós temos um grande exército para matarmos todas as pessoas que estiveram ao redor. Esse elefante maior que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Coran: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Por acaso você não sabe, ó Muhammad, que Allah fez com os donos do elefante? Sendo que ali tinha entre 8 e 12 elefantes que foram levados no exército. Só que o líder desses elefantes, esse maior elefante, onde ele ia, os demais elefantes iam atrás. E esse elefante era um elefante diferente, gigante, e ele era preparado para as guerras. E os árabes, como nós falamos, eles não conheciam o que era o elefante. Era uma coisa nova. E o Abraha, ele veio com seu exército e veio com os elefantes, e ele veio de Yemen, vindo para Meca, e no caminho tinha as tribos árabes. Então qualquer tribo que ia contrariar o Abraha de vir até Meca, porque para eles Meca é um local sagrado. Então aqueles que queriam contrariar, ele entrava na tribo, matava as pessoas e derrotava elas e ia em frente. Inclusive ele passou numa das tribos que estava ali, e ele acabou com as pessoas e pegou até o líder deles, o chefe deles dessa tribo, e levou ele como prisioneiro e queria matá-lo. Essa pessoa, ele falou para ele, ele chamava Nufail: por que vai me matar? Eu te indico o caminho mais perto para você chegar em Meca e não me mate. Ele falou: tudo bem então. Ele não matou ele levou e foi trazendo. Então poucas tribos que queriam contrariar o Abraha, porque eles sabiam que seriam derrotados por esse grande exército. Esse filho, eu estava falando sobre o nome desse filho, né? Era chamado Al-Fil Mahmud. Mas eram vários filhos. E um que liderava. Eles eram entre 8 e 12 elefantes. Um deles era o maior, que era o elefante do rei da Etiópia, que era bem treinado e era um dos maiores. Esse que era chamado Mahmud, e ele que tomava a frente dos elefantes, e os demais elefantes iam atrás. E eles eram treinados para essas guerras. Então, Abraha, ele veio, e o Nufail, que estava junto com ele, indicava para eles o local, até chegaram no Taif, que seria Thaqif naquela época, que tinha 70 quilômetros entre ela e Meca. De lá, Thaqif, eles falaram: olha, nós não queremos tocar vocês, façam o que vocês quiserem. Inclusive, se vocês quiserem ajuda da gente para vocês chegarem lá, nós iremos ajudar. Tinha uma pessoa que chamava Abu Ru'al. Ele foi lá e disse que iria encaminhar e falar para eles os caminhos certos, mais perto, para chegarem em Meca. Eles chegaram em Meca, que seria perto de Mina, onde hoje
os peregrinos ficam lá no tempo do Hajj. Entre Mina e a Kaaba, entre Mina e o Haram, tem mais ou menos 7 quilômetros a 8 quilômetros, mais ou menos. Isso de distância, mas é dentro de Meca já é dentro de Meca. Ali, o Abraha, quando chegou, ele se concentrou ali com seu exército, com os elefantes, e ficaram lá esperando se alguém iria contrariar eles. Nesse momento, quando ele chegou lá, ele viu os camelos que as pessoas de Meca tinham. Os camelos, eles são deixados ali para eles no pasto. E ele viu alguns camelos e tomou para ele. Tomou 200 camelos. Esses 200 camelos eram do Abdul Muttalib, o avô do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Abdul Muttalib ficou sabendo que o Abraha tomou dele 200 camelos. E o Abraha estava esperando que alguém chegasse lá para conversar, para ver, eles querem guerra, não querem guerra, porque ele está decidido em destruir a Kaaba. Ele não queria guerra, ele queria destruir a Kaaba e voltar. Mas se alguém contrariasse, ele ia entrar em guerra. Foi lá, tomou aqueles camelos e ficou esperando. De repente, essa pessoa que veio com ele, o Nufail, ele foi lá chamar o Abdul Muttalib. Porque o Abraha disse, me chame o líder dessa tribo de Quraysh. Eles falaram, o líder deles é o Abdul Muttalib. O Abdul Muttalib, o que ele fez? Ele foi até Abraha. O Abraha olhou para ele, ele viu. O Abdul Muttalib era uma pessoa nobre, que tinha uma aparência que as pessoas olhavam para ele e temiam a aparência dele. O Abraha gostou do jeito do Abdul Muttalib e fez ele sentar perto dele. Disse, sente aqui perto de mim. O Abdul Muttalib sentou perto do Abraha e ele disse para ele, por acaso você quer algo que eu possa te ajudar ou que eu posso fazer por você? Abdul Muttalib disse para ele, o que eu quero na realidade é que você deixe os meus 200 camelos. Você pegou 200 camelos meus, eu quero que você deixe os 200 camelos. O Abraha olhou para ele e disse, quando você falou, antes eu tinha um respeito grande por você, mas depois que você falou, esse respeito caiu. Saia de perto de mim. Ele falou, mas por quê? Ele falou, eu pensei que você ia pedir para mim que eu não destruísse a Kaaba, que seria a coisa mais nobre para vocês, uma questão religiosa, uma questão que vocês enobrecem. Agora você vem pedir para mim os camelos e não pediu para mim voltar, para não destruir a Kaaba? Abdul Muttalib disse para ele, os camelos, eu sou o senhor deles. A Kaaba, ela tem o seu senhor. Eu quero me proteger os meus camelos e Allah, o senhor da Kaaba, ele que protege a Kaaba e não eu. Então as palavras do Abdul Muttalib, inna lil Ka'bati baytan rabban yahmiha. A Kaaba, ela tem um senhor que protege ela. Então eu quero a proteção dos meus bens agora. Agora a Kaaba, com certeza Allah irá protegê-la. O Abraha falou, está aqui os seus camelos e eu vou continuar porque lan yahmiyaha ma kana liyamtani'a minni. Esse senhor da Kaaba, jamais ele irá me segurar para destruir a Kaaba. E ele tomou essa decisão. Abdul Muttalib, ele citou para Quraysh que todos se afastassem. E todos eles se afastaram e foram aonde? Para as montanhas para ver o que iria acontecer. Como é que a Kaaba será demolida. Na hora que eles foram no topo das montanhas, toda a Quraysh e a Kaaba ficou ali, no meio. E o Abraha, ele veio de lá de Mina, perto de Mina, e já queria se avançar e avançar o que? Os seus elefantes. Abu Ru'al, ele, o Nufail, esse que veio para indicar o caminho para ele, para o Abraha, ele foi até o grande elefante, pegou na orelha dele e disse, Ubruk Mahmud, Mahmud, que é o nome do elefante, sente, ó Mahmud. Ele falou no ouvido de quem? Do elefante. Warji' rashidan, e volte em paz para o seu local.
من حيث أتيت, de onde você veio, فإنك في بلد الله الحرام, você está na cidade sagrada de Allah. وأرسل أذنه, e ele deixou a orelha do elefante. O elefante, quando ouviu essas palavras, ele sentou ali no local chamado Wadi Muhassir. Quando a gente está no Hajj e desce de Arafat, vai para Muzdalifa, de Muzdalifa para Mina, entre Muzdalifa e Mina tem um vale ali chamado Wadi Muhassir. Wadi Muhassir, vale de Muhassir. Por que foi chamado Muhassir? Muhassir porque Hasara quer dizer que o elefante ele não avançou, ele ficou ali, ficou seguro. Hasar, ele ficou seguro ali e não avançava. Então foi chamado aquele vale de Wadi Muhassir porque o elefante não avançou mais. O elefante sentou. Ele sentou, todos os elefantes atrás, nenhum se mexeu. E as pessoas começaram a bater no elefante, tentar levantar ele, tentar colocar de todos os lados, bater aqui, bater lá, e o elefante ficava sentado. Aí eles viraram ele para ir sobre o Iêmen, do lado do Iêmen, ele levantou e saiu correndo. Aí eles pararam ele. Para Meca, ele sentava. Para o lado da Síria, ele levantava para ir. Para o outro lado, ele levantava para ir. Para o lado de Meca, ele não avançava. Ele ficava sentado. E eles tentando de todas as formas, eles não conseguiram fazer com que o elefante levantasse para ir em direção a Kaaba, a Meca. De repente, quando o exército estava dessa forma, todo ali um exército amplo, com aqueles elefantes e tal, saem umas aves e vêm em cima desse exército. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou eles, Tayran Ababil. Ababil quer dizer que um atrás do outro, um bando de pássaros. Esse bando de pássaros vieram que ninguém conseguia reconhecê-los. De onde que vieram esses pássaros? Cada pássaro veio um atrás do outro, até que cobriram o exército, e cada um, ele veio com 3 pedras, uma no bico e uma em cada perna, segurando cada pássaro 3 pedrinhas pequenas, e eles jogavam em cima das pessoas do exército de Abraha. Eles jogavam a pedra, pegava na cabeça e ela queimava a pessoa até que a pessoa caía no chão já morta, acabada. Então eles foram lá jogando essas pedras. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou isso, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل, bandos de تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ, com pedras, min sigil, sigil que seria de barro do fogo do inferno, essas pedrinhas. E cada pedra que atingia uma pessoa, essa pessoa ficava o quê? Já morria. A maior parte das pessoas que estavam ali e querendo avançar junto com os elefantes, todos eles foram atingidos e foram mortos ali. Uma grande parte do exército, quando viram essas aves jogando essas pedras, tentaram fugir. Ao tentarem fugir, essas pedras também atingiram elas. E dentre as pessoas que queriam fugir também era o Abraha, que também foi atingido por uma pedra. As pessoas que fugiram, elas foram do lado do Iêmen, fugindo, e no caminho delas, as partes delas começaram a cair, parte por parte. O dedo, a mão, o braço, a orelha, até que eles morriam no caminho. O Abraha é o único que chegou até o Iêmen e chegou quase como se fosse um pássaro de pelado. Chegou ali e ele, quando chegou e as pessoas olharam para ele e viram a forma como ele chegou, estranhando como é que uma pessoa pode chegar dessa forma, ele morreu ali. Allah subhanahu wa ta'ala, ele até citou, dizendo sobre a maneira que tornou aquele exército, tornando-os como palha devorada. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ, como se fosse uma palha devorada. Então todo o exército morreu. Os elefantes, com certeza, eles voltaram, não atingiram Meca em nada, e todo aquele exército foi devorado por aquelas aves,
E esse foi um dos grandes acontecimentos que aconteceram naquele ano. Depois de 50 dias nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por isso que a gente chama, quando que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu, nós falamos fi amil fil, no ano do elefante. O que é o ano do elefante? É o ano onde o Abraha veio com seu elefante e outros elefantes e seu grande exército para destruírem a Kaaba, e eles foram atacados com aves e foram destruídos. E aí todas as civilizações daquela época, os persas, os romanos, os árabes, eles enobreciam mais ainda aquele local e eles temiam de fazer qualquer mal naquele local porque é protegido por Allah subhanahu wa ta'ala. Então esse que foi o ano do elefante, onde Allah subhanahu wa ta'ala ele acabou com um dos maiores exércitos que queria destruir a Kaaba, só que eles voltaram sem conseguirem. Isso, pelo contrário, eles foram devorados com um exército de aves que vinha com pedrinhas, que essas pedras elas acabaram com eles. E por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, finalizando hoje nessa história, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele começou a divulgação da religião e ele ajuntou as pessoas para falar para eles sobre a religião, e ele disse para eles: se eu falasse para vocês que tem um exército que vai vir por aqui, vocês teriam acreditado em mim? Eles falaram: sim, nós acreditamos em você, porque nunca testamos você em nenhuma mentira. Sendo para vir um exército, isso é impossível. E mesmo assim eles falaram que nós acreditamos em ti, ó Muhammad, porque eles sabem que exército nenhum consegue vir, porque eles já viram o que aconteceu com Abraha. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia. Barakallahu fikum. Inshallah a gente tem um outro contato, inshallah, com a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.